aqui. Tipos de religião. Religiões e tipos de sociedade. As ciências da religião tentam dividir as religiões em 3 categorias que, de certa forma, coincidem com 3 tipos distintos de sociedade. Vamos lá. Primeiro, a gente tem as religiões primais. O que seriam essas religiões? São aquelas que os estudiosos costumavam chamar de religiões primitivas e que se encontram ou se encontravam em estruturas ágrafas, né, sem escrita, né, para ser mais claro. E deixa eu ver aqui. Se encontravam em culturas ágrafas entre os povos tribais da África, Ásia, América do Norte e do Sul e Polinésia. A marca mais característica dessas religiões é a crença numa miríade de forças, deuses e espíritos que controlam a vida cotidiana. O culto aos antepassados e ritos de passagem desempenham um papel importante. A comunidade religiosa não se separa da vida social e o sacerdócio normalmente é sinônimo de liderança política da tribo. Nisso a gente vê tanto cultos afro quanto indígenas, eles têm uma certa herança do seu contexto de origem nessa mentalidade. Continuando aqui, religiões nacionais. Essas incluem um grande número de religiões históricas que não são mais praticadas: germânicas, grega, egípcia e assírio-babilônica. Hoje podemos encontrar vestígios delas, por exemplo, no shintoísmo japonês. É típico das religiões nacionais adotar o politeísmo, uma série de deuses organizados num sistema de hierarquia e funções especializadas. Elas têm também um sacerdócio permanente, encarregado dos deveres rituais em templos construídos para esse fim. Há sempre uma mitologia bem desenvolvida. O culto sacrificial é básico e os deuses é que escolhem o líder da nação, monarquia sacra. Então a gente vai ver situações em que o indivíduo ele é um escolhido da divindade, né? E os deuses são mais de um. No caso dos gregos, por exemplo, a gente tem o panteão grego. O caso do Egito, a mesma coisa, né? Então a gente vai percebendo nesse contexto a ideia, né, de que assim, olha, há uma atmosfera religiosa de uma tal forma que o sagrado está ali conduzindo o rumo daquela nação através daquele governante, e não apenas um, mas vários deuses, sendo que a gente já falou sobre monoteísmo, politeísmo, monolatria, não sei se vocês lembram. Então a gente tem aquela situação em que, em alguns casos, né, que tem o Deus tal que faz e acontece, e tem o outro que está num nível um pouco menor e que não vai meter as caras de bravo para cima do outro Deus que é o Deus maior. Mas aí, ainda assim, né, eles estão assim, cada um trabalhando numa área. Talvez por isso que a nação de Israel era tão seduzida pelo politeísmo, né, ou, na linguagem dos profetas, pela idolatria. Por quê? Porque o que acontece? Poxa, os outros povos têm o Deus para a fertilidade, tem o Deus para a chuva, tem o Deus para não sei o que lá, tem o Deus para isso, a gente só tem um Deus, pô. Ah, qual é? Fala sério, né? Então eu tô com um problema aqui, vou naquele ali que ele resolve não sei o que, eu vou no outro que o outro resolve não sei o que lá, né? Então parece mais fácil, mais simples, né? Cada divindade cuida de um negócio, né? Uma coisa mais ou menos assim. E de certa forma eu percebo, posso estar errado, mas que o catolicismo romano ele soube dialogar, né, com a questão de monoteísmo e a questão de outras divindades. Não que os santos fossem divindades, mas é o seguinte, tem padroeira disso, tem padroeiro daquilo, tem não sei o que lá e tal. E aí o indivíduo vai, não que ele adore, né, porque o católico ele faz diferença entre hiperdulia, né, idolatria, adoração e assim por diante. E aí, nesse caso, assim, ele não necessariamente adora, mas ele faz um pedido, ele pede uma ajuda, ele paga uma promessa, alguma coisa do tipo. Ou seja, ficou tudo debaixo de um guarda-chuva só.
né? E aí, continuando aqui o nosso raciocínio, vamos para as religiões mundiais. Bem, seguindo aqui, acabei pulando. Religiões primais já falei, nacionais também falei. Agora a questão das mundiais. As religiões mundiais pretendem ter uma validade mundial, ou em outras palavras, uma validade para todas as pessoas. São para todos, são conhecidas também como religiões universais. A principal característica das religiões universais surgidas no Oriente Médio é o monoteísmo. As religiões mundiais geralmente só têm um Deus. Dá-se grande peso à relação do indivíduo com Deus e à sua salvação. O papel do sacrifício é bem menos proeminente nelas do que nas religiões nacionais. Lembra? Nosso governante, para vencer, nosso governante tem batalha, nosso governante tem governo. Espera aí, como é que faz? Dependendo da divindade, vamos sacrificar esse cara aqui, vamos sacrificar essa virgem, vamos fazer não sei o que lá, vamos sacrificar o inimigo, vamos assim, ou seja, a gente tem que ficar bem com a divindade ou com as divindades, porque eu estou fechado com uma, mas a outra está chateada comigo. Opa, vamos lá, vamos fazer uma média, por quê? Para o país dar certo, para a gente continuar conquistando, para a gente continuar governando, para a gente continuar vencendo, para ninguém puxar o meu tapete, né? Uma coisa mais ou menos assim. A primitiva já tem aquela questão, o espírito está na mata, o espírito está na água, o espírito está na floresta, o espírito está não sei onde, né? Aquela coisa todinha. E o cara que consegue manipular esse sagrado aí, esse é o cara que pode liderar a gente. Por quê? Ele conversa com o espírito que está no mato, o espírito que está na água, o espírito que está no céu, o espírito que está não sei onde, e aí quando ele fala que o espírito está na terra, que está no tal, pera aí, deixa esse cara quieto, esse cara é o cara que pode, né, dar uma direção pra gente. Quantas horas? 36? Opa, falta 9 minutos. A gente não está na quarta série não. Aí nesse caso, né, me dizendo, deixa quieto. Então, aí aqui, o papel do sacrifício é bem menos nas religiões mundiais, né, que são monoteístas na maioria das vezes. E ao passo que o papel da oração e da meditação é mais importante que o sacrifício. Na religião tribal não, na primitiva e na nacional, já tem aquela coisa do sacrifício, seja de animal, seja humano, ou seja um sacrifício próprio, né? Aí eu lembrei, não sei quantos aqui lembram daquela série que deu, né, baseada na literatura brasileira, o Pagador de Promessa, né? Então, assim, que a gente vê muito isso no catolicismo, mas nas religiões anteriores, aquela coisa do sacrifício, né? É claro, tem algumas igrejas, né, neopentecostais que também batem na tecla do sacrifício, só que a gente não corta uma galinha, né? A gente não mata um cordeiro, né? A gente vai, pega o dinheiro da pensão e pô, né? É um sacrifício, não deixa de ser, né? Então, aí nesse caso, só que não chega a ser uma religião primitiva, né? E aí, o papel do sacrifício é menor nas religiões mundiais, embora a neopentecostal, na sua maioria, está dentro, né, das religiões mundiais, como o cristianismo, islamismo e judaísmo. E aí, as religiões universais, elas foram criadas por profetas fundadores cujos nomes são conhecidos, como no caso de, a gente vai ver Moisés, a gente vai ver gente como, perdão aqui, acabei passando aqui o texto, a gente vai ver, por exemplo, nomes conhecidos como, nomes conhecidos como Moisés, Buda, Lao Tse, Jesus, Maomé. E aí, por último, devemos ressaltar que os limites entre esses três tipos de religião são fluidos. As religiões nacionais muitas vezes constituem evoluções que acompanharam o desenvolvimento geral da sociedade, ao passar de uma sociedade tribal, lembra do judaísmo, né, que antes de ser judaísmo, né, era a religião dos hebreus, aí a coisa vai mudando e assim por diante, né, e nesse caso vai chegando, né, para o Estado Nacional, que aí já está naquele nível, né, de Davi, Salomão e assim por diante. Assim também certas religiões mundiais
que já chegam para todo mundo. Ou seja, a religião era deles lá. A religião era do árabe, a religião era do japonês, do chinês, a religião ela era do judeu, era de não sei quem, e agora virou a religião do mundo. Ou seja, a gente aqui no Brasil agora está tendo uma religião que, se for caso, vocês enxotam, gente. Aí nesse caso, a gente agora está tendo uma religião que, de certa forma, mas isso veio de longe, isso veio da Europa, isso veio de não sei o que lá. Não, a religião da gente tem que ser daqui do Brasil. Pô, veio uma religião que é de lá de não sei onde, veio de lá da Palestina, veio de lá da Europa, veio de lá de não sei onde. Não, entende? Então, nesse caso, por exemplo, a gente vai observar aqui que as religiões mundiais emergiram de religiões nacionais como um protesto contra determinados aspectos de seu culto e de suas concepções religiosas. E aí, a gente observa aqui que a gente tem as religiões divididas de certa forma em ocidental e oriental. Já houve muitas tentativas de classificar as religiões mundiais e orientais em orientais e ocidentais. Consideram-se ocidentais o judaísmo, o islã e o cristianismo, enquanto as principais religiões orientais são o hinduísmo, o budismo e o taoísmo. E aí, nesse caso, a gente vai observar aqui. Que horas tem? 41? 4 minutos então, vamos lá. Bem, visão da história. A ocidental tem uma visão linear da história, tem um começo e um fim. O mundo foi criado num certo ponto e um dia vai terminar. A oriental, a visão é cíclica da história, A história se repete num ciclo eterno e o mundo dura de eternidade a eternidade. Conceito de Deus. Na religião ocidental, Deus é o Criador. Ele é o Todo-Poderoso e é o único. O monoteísmo é tipicamente ocidental. No caso da oriental, o divino está presente em tudo. Ele se manifesta em muitas divindades, politeísmo, ou como uma força impessoal que permeia tudo e todos, o panteísmo. Noção de humanidade. Há um abismo entre Deus e o ser humano, entre o Criador e a criatura. O grande pecado é o homem desejar se transformar em Deus em vez de se sujeitar à vontade de Deus. No caso das orientais, o homem pode alcançar a união com o divino mediante a iluminação súbita e o conhecimento. Salvação. Na religião ocidental, Deus redime o ser humano do pecado, julga e dá a punição. Existe a noção de vida após morte, no céu ou no inferno. No caso do oriental, a salvação é se libertar do eterno ciclo da reencarnação da alma e do curso da ação. A graça vem por meio de atos de sacrifício ou do conhecimento místico. Ética. O fiel na religião ocidental, ele é um instrumento da ação divina e deve obedecer à vontade de Deus, abandonando o pecado e a passividade diante do mal. No caso das religiões orientais, os ideais são a passividade e a fuga do mundo. No caso da religião ocidental, o culto está relacionado a orar, pregar e louvar. No caso da religião oriental, tem a ver com a meditação e o sacrifício. Então, a gente falou um pouquinho sobre tipos de religião aqui, e eu gostaria que vocês dessem uma olhada com carinho para pensar um pouco, inclusive, tanto na religião que a gente pratica, quanto na religião do outro, e verificar que essas similaridades não quer dizer que é a mesma coisa, não quer dizer que a gente crê na mesma coisa, mas tem que ajudar a gente a parar para pensar até que ponto o nosso cristianismo é cristianismo ou virou magia. Parar para pensar, como eu falei agora, a questão do sacrifício, Por exemplo, a gente, principalmente pós-reforma protestante, não tem essa ideia de sacrifício, mas de consagração e de dedicação. Mas, em alguns contextos evangélicos, hoje em dia, a gente tem meio que uma volta de sacrifício. Não é mais com a galinha, no cruzamento, não é com o bezerro cevado, não é com o cordeiro no altar, mas de repente, o dinheiro que era para comprar o remédio da vovó. Então é uma coisa, para a gente ir pensando. Forte abraço, antes da campainha, eis que te digo de mim mesmo, terminei.